O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 3, livro 1, da Criação, Pluralidade dos Mundos. Pergunta 55. Todos os planetas que circulam no espaço são habitados? Quando pergunta aqui, são diversos planetas, né? Não só no nosso sistema solar aqui. A resposta é sim. E o homem terreno está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Quer dizer, nós não somos os únicos viventes nos planetas, né? Existe, contudo, homens que se acreditam fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Então, quer dizer, a resposta é bem clara. Existem seres viventes em diversas partes dos globos, ou então diversos mundos, ou nos mundos, e todos são habitados. Inclusive, isso a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, mundos habitados. O orgulho e a vaidade acreditam que Deus criou o universo apenas para eles. Quer dizer, muitos acreditam que só o nosso planeta, que existe uma humanidade, só o nosso planeta que existem seres que habitam o globo. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem à mesma meta final da providência. Então, percebe-se que vários planetas são habitados, cada um da sua forma, da sua maneira, né? E todos concorrem da mesma maneira que nós, humanos, à evolução. Acreditar que os seres vivos estão circunscritos ao ponto que habitamos no universo será, porém, dúvida a sabedoria de Deus, que nada faz de inútil e deve ter destinado a esses mundos uma finalidade mais séria, que é a de recriar nossa visão. Quer dizer, ele está dizendo bem claramente, não é só para a gente visualizar os planetas e contemplar e falar que lindo esses planetas, que interessantíssimo, mas que não tem seres viventes. Sim, existem seres vivos, todos estão sujeitos à evolução como nós, né? Cada qual da sua forma, da sua constância material ou da sua forma mais sutil, mais etérea, né? Diferentemente talvez da nossa. Nada além disso, nem na posição, nem no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos similares. Quer dizer, a própria ciência já provou que existem muitos planetas similares ao nosso. A ciência contemporânea nos mostra isso, né? Ela nos mostra que existem planetas com as mesmas, praticamente, condições que o nosso. Então, se existem essas condições, provavelmente existem seres viventes muito próximos a nós, muito próximos no sentido muito parecidos como nós, né? Que ainda não temos a capacidade de estar mandando, por exemplo, uma nave lá, ainda pesquisar, não temos ainda essa facilidade, né? Na pergunta 56, a constituição física dos diferentes globos, dos diferentes mundos, é a mesma? Eles não se assemelham um ao outro, a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, leva-nos a concluir que os seres que os habitam terão, por conseguinte, uma organização diferente. Então, a pergunta é, se em alguns planetas recebe menos Sol, mais Sol, se esses planetas têm ou não oxigênio, se eles são mais densos, menos densos, né? Então, será que a constituição é diferente? A resposta é sem dúvida, como os peixes são feitos para viver nas águas e os pássaros no ar. Então, provavelmente a densidade dos corpos são diferentes, os pulmões são diferentes,
a forma de respirar é diferente, o que ele respira é diferente. Então, existe, sim, e sem dúvida, só que são diferentes as formas. Como nós percebemos aqui no nosso planeta, os peixes e os pássaros, né? Pergunta 58. Os mundos mais distantes do Sol, quer dizer, mais longínquos que o Sol, são privilegiados de luz. Então, a gente observa, né, que alguns, nós temos o Sol e planetas de longa distância, não recebem o mesmo calor, inclusive no nosso sistema solar, uma vez que estes lhe aparecem apenas como uma estrela. É possível acreditar que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? É a pergunta que os espíritos nos fazem, respondendo à nossa pergunta. Quer dizer, será que não podem os viventes daquele planeta criar, né, artificialmente algum tipo de máquina, né, de equipamento que possa produzir o calor para a evolução daquele lugar? Será que o próprio planeta não emana calor de alguma forma, né? Será que algum outro sol não emana calor para aquele planeta? Não se leva em consideração a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que é desconhecido para todos e mais importante que na Terra. Além disso, não dissemos que todos os seres vivem da mesma forma e tenham órgãos semelhantes a dos homens. Então, quer dizer, existem seres viventes que não são parecidos com o nosso tipo de condição humana, de condição física, de construção arquitetônica física, né? Com a nossa forma de respirar, a nossa forma de comer, de absorver os nutrientes. Existem formas e formas de seres viventes. É bem claro aqui na resposta. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que são chamados a viver. Se são, por exemplo, mais distantes do Sol, talvez tenham corpos que não necessitem tanta de energia solar como nós, né? Assim para outras questões, como respiração, como absorção de alimentos, absorção de energia, né? Se jamais tivéssemos visto os peixes, não compreenderíamos que estes seres pudessem viver na água. Quer dizer, como é que o peixe respira lá o oxigênio na água? Como é que é? Não é? Nós não entendemos. Nós temos que pesquisar, a ciência teve que pesquisar para entender, né? É o mesmo com os outros mundos, que contêm, sem dúvida, elementos que nos são desconhecidos. Quer dizer, no momento nós não conhecemos, né? Não vemos na Terra as longas noites polares clareadas pela eletricidade das auroras boreais, quer dizer, os pontos do nosso planeta com longas e longas noites e que recebem, né, a aurora boreal, aqueles clarões, né? Que impedimento haveria para certos mundos que a eletricidade fosse mais abundante que na Terra e que cumprisse um papel geral cujos efeitos não podemos compreender? Quer dizer, em certos mundos, eles estão sendo bem claros aqui na resposta, que podem ter esses tipos de tempestades elétricas que vão cumprir o papel que o nosso Sol faz. Vão ser mais úteis do que, por exemplo, que o nosso Sol aqui. Então, para eles, seres viventes desses planetas, isso é importante lá. E para nós aqui, o nosso Sol, né? Esses mundos podem, portanto, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Com isso, nós terminamos essa parte.